uma carta aos Colossenses, mas nessa epístola Paulo vai exaltar a superioridade da igreja, vai mostrar onde a igreja está, que está nos lugares celestiais em Cristo Jesus, mostra o que a igreja é em Cristo Jesus. Mas caminhando para o final de sua carta, Paulo começa a dizer aos irmãos o seguinte: olha, fortaleça no Senhor e na força do seu poder. E a primeira premissa que Paulo quer passar para os irmãos e consequentemente para nós do presente século é: existe um mundo espiritual. Imagine vocês, volte comigo, tente fazer esse exercício na sua mente, na idade em que essa epístola foi escrita, no primeiro século, para aqueles irmãos que moravam naquela cidade bastante grande, aquela cidade de Éfeso, onde muitos cristãos que trabalhavam na cidade de Éfeso, o seu sustento dependiam das vendas e amuletos do culto que era prestado no templo à deusa Diana. É uma cidade onde há uma romaria tremenda. É uma cidade que tinha como padroeira a deusa do sexo. A cidade lucrava, ganhava muito com toda a vinda dos turistas naquela região. E de repente Paulo chama a atenção dos irmãos daquele tempo, daquela igreja, dizendo o seguinte: olha, vocês precisam se fortalecer no Senhor. E mais para baixo ele vai dizendo: revistam-se de toda a armadura de Deus. Não basta apenas estar vestidos, e a Bíblia diz que Deus nos vestiu com vestes de salvação. Aleluia. Mas além da veste de salvação, a exortação bíblica é: revistam-se na força do poder de Deus. Então a primeira questão que Paulo quer criar nos irmãos e em nós é: você precisa atentar para o que acontece no mundo espiritual. Eu venho do Brasil, talvez muitos de vocês estão alheios às coisas que acontecem na nação brasileira. Mas o que eu posso dizer para vocês é que não é normal o que anda acontecendo. Se você tiver os seus olhos espirituais abertos, nós estamos falando nesta manhã de realidade do mundo espiritual. Você vai ver que potestades, miríades de demônios têm coberto várias nações do mundo. Coisas estão acontecendo no Brasil e no mundo e que muitas vezes nós achamos que é normal. E eu estou aqui nesta manhã para dizer para você, pela palavra de Deus, que não é normal. O que anda acontecendo com as pessoas crentes caindo em depressão. Sei que a depressão ela vem de 3 tipos. Pode ser uma depressão psíquica, que é aquela que vem através de uma ruptura que acontece, uma perda que acontece, um luto mal processado, uma perda mal processada, e que aquilo ali vai ocasionar, e você vai precisar de uma ajuda do clínico geral, do psiquiatra. Mas também tem a depressão, que é a falta da produção de substâncias do cérebro, serotonina, adrenalina, e você precisa tomar remédio para o organismo se equilibrar. Mas existe aquela depressão que é uma opressão maligna que vem como algo que o diabo coloca, que você não é capaz de vencer, que a sua vida acabou, que não tem mais jeito. E muitas pessoas estão sendo tomadas pelo espírito de opressão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Dia 29 de dezembro eu tive uma das experiências piores da minha vida, que foi quando a filha da minha secretária de 18 anos se suicidou. E eu comecei a pensar, na quarta-feira a filha dela estava lá em casa brincando com o meu filho, na realidade ela estava despedindo dele, porque depois eu tive acesso à carta que ela deixou para a mãe dela. E a pessoa da funerária que nos atendeu, eu conversando com ele depois, ele falou assim: pastor, só aqui em Brasília, no dia 29 eu atendi 20 chamados de suicídio. E eu fico imaginando, é normal tudo que anda acontecendo com o mundo? É normal o que anda acontecendo no Brasil sendo tomado por uma corrupção desenfreada, por uma lama de pecado, de leis injustas que a cada dia mais criam na nação, que a cada dia mais um povo mais sofrível.
E nós muitas vezes achamos que isso é normal. Mas Paulo vem nos advertir nesta manhã com a palavra de Deus, dizendo: fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus Cristo, eu não estou dizendo que ela não atenta para isso, mas é porque muitas vezes nós estamos envolvidos com tantas coisas dessa vida. É tanta coisa, é tanta atividade na igreja. Eu estou aqui hoje, a semana passada eu estava numa região missionária, lá nos Calungas. Estou de férias, vou para a casa da minha irmã. Quando eu voltar, tem a nossa conferência de missões. Depois da conferência de missões, eu estou indo para a África com um grupo de 18 pessoas, levando pedreiro para construir um asilo lá. Um asilo não, um refeitório lá para receber crianças órfãos, para receber refeição, para serem evangelizadas. E muitas vezes nós não temos dimensão daquilo que anda acontecendo, porque a nossa vida está uma correria. Mas eu te convido esta manhã para parar um pouco dessa correria e refletir se o que anda acontecendo na tua vida é normal. Se o que anda acontecendo na minha vida é normal. Se o nosso filho muitas vezes fica doente de uma hora para outra é normal. Se as coisas que acontecem no trabalho é normal. Se as coisas que andam acontecendo na igreja, como divisão, rebeldia, é normal. Não, não é normal. Existe um mundo espiritual. O diabo, antigamente tinha um corinho que falava assim: se o inimigo entrar, você não vê, porque ele usa sapatinho de algodão. Ele anda sorrateiramente na minha casa, anda na sua mente e começa a lançar flechas, como a palavra de Deus diz, que nós precisamos ter o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Aí eu te pergunto, você já parou para pensar nisso? Dardos é algo que é atirado à distância. Muitas vezes nós esperamos e fomos criados com a idade demoníaca da idade medieval, de um demônio com chifre, cheio de fogo, cheio de enxofre e com rabo. Quando na realidade o demônio não é tão feio quanto se pinta. E nós estamos desapercebidos com esta realidade espiritual. Nós precisamos começar a olhar e buscar em Deus força em Deus para combater as hostes espirituais da maldade. Basta você olhar o que anda acontecendo, dos pecados que andam se levantando dentro das igrejas, das descobertas, dos grandes pregadores que têm escândalos um atrás do outro, onde o camarada está aqui, você vê um homem de Deus, depois há pouco tempo você fica sabendo, lembra daquele pastor que teve na nossa igreja, você viu o que aconteceu com ele? Porque a nossa luta não é só em cima de um púlpito, a nossa luta não é só sentado neste banco, a nossa luta é 24 horas por dia. Eu não vou falar isso para desanimar você não, mas não pense você que você está aqui dentro, nesse ambiente de glória, dando glória a Deus e aleluia, e lá fora o diabo está preparando uma cilada para a sua vida. Porque o intento dele é 24 horas por dia, acabar com a sua vida. Não pense você que ele está aí para o seu sucesso, não. Tem até uma frase que eu gosto muito dela e carrego no meu ministério: quando o diabo não conseguir sujar suas vestes com o pecado, ele vai ofuscar a tua visão com a fama e com a glória. O pecado de muitos hoje não tem sido o adultério, tem sido a fama e a glória, o desejo de ser reconhecido, que nada mais é do que a síndrome de Lúcifer. O que tirou ele do céu não foi o pecado de adultério, foi o desejo de ser grande. Quantas pessoas hoje querem ser grande, sobe num púlpito desse, como esse, e logo já quer se expandir para o mundo. Ele vê no púlpito uma oportunidade de ser conhecido no país e no mundo. Ele vê na pregação uma oportunidade de se tornar um pregador itinerante e rodar o mundo inteiro. Ele não vê o púlpito como um altar, ele vê o púlpito como um lugar de promoção. Está errada a motivação. Altar não é lugar de promoção, altar é lugar de morte. Aqui é lugar de você morrer e a glória de Deus aparecer, a presença de Deus inundar a vida.
A própria palavra holocausto do grego, holos, é por inteiro. Então, o altar de holocausto é lugar onde a morte tem que ser inteira. E nós não estamos percebendo isso. Estamos na época dos grandes flashes, das curtidas, dos Facebooks e Instagrams na vida, onde a popularidade de alguém é medida pelo tanto de curtidas que ele tem. Onde a vida espiritual é mensurada pelas agendas que um pregador tem. Mas eu estou aqui nesta manhã para te dizer: cuidado com as astutas ciladas do diabo. Nem todo púlpito é uma oportunidade de Deus. Nem todo flash é uma oportunidade de Deus. Na Bíblia você vê Deus sempre atrás de anônimos, sempre atrás de pessoas como Elias, que numa cidade sanguinária, que é Gileade, cidade calcada de sangue, mas lá em Gileade tinha um jovem lá, que Israel não conhecia, tinha muitos profetas que comiam na mesa de Baal, tinha muitos profetas que eram muito mais conhecidos que Elias, tinha muitos profetas que tinham oportunidade, mas Deus olha lá para uma cidade sanguinária, chama um homem como Elias e fala: é você que eu quero usar. Diante daqueles profetas de Baal que estavam diante de rei, chega o anônimo da história de Israel diante de Acabe e fala assim: a partir de hoje não tem chuva mais aqui, conforme a minha palavra. Eu sempre costumo dizer isso: o Brasil não está precisando de pregador, está precisando de profeta. Não está precisando de cantor, está precisando de adorador. Não está precisando de adepto, está precisando de membros comprometidos com a obra de Deus. Infelizmente estamos com os nossos tempos cheios de crentes. Quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Quer mais o quê? Quer mais dinheiro, quer mais carro, quer mais isso, quer mais aquilo, quer pompa, quer sucesso, quer fama. Enquanto no coração de Deus está assim: eu quero almas, eu quero almas. Mas para isso você precisa reconhecer a realidade do mundo espiritual. Paulo falou isso para aqueles irmãozinhos: reconheça, você vive no mundo espiritual. O racionalismo do século passado veio dizendo que não existe sobrenatural. Os existencialistas, os filósofos existencialistas, veio dizendo sobre o ser, só o ser. Que o ser humano se completa quando acha a verdadeira descoberta e o sentido da vida. E as pessoas passaram a viver num prisma que é só isso aqui. Que para ser feliz tem que realizar os desejos que sente. Pessoas que para serem felizes precisam alcançar os seus objetivos. Como diz a minha esposa, que é psicóloga, a felicidade está nas coisas mais simples da vida. Precisamos de coisas tão pequenas para ser feliz, e insistimos em buscar coisas grandes, achando que a felicidade está lá. É igual casamento, por exemplo. Homens não entendem que mulher só precisa ser lembrada. E aí o homem fica projetando um grande evento na vida dele. Você quer ver uma coisa? Vou pegar a minha mesmo. Quando eu estava vendo aquele filme Uma Linda Mulher, uma das partes mais lindas que eu acho é quando ele pega o jatinho dele, pega a atriz principal que estava com ele, esqueci o nome, você já viu também. E ele tira um dia, pega o jatinho, vai numa outra cidade, assiste uma ópera com ela, almoça e janta com ela e volta. E eu sempre quis fazer isso com a minha esposa, sair de Brasília, ir lá em São Paulo, almoçar e voltar. Mas por nunca ter condição, você diz: um dia eu vou fazer. E esquece de levar sua esposa para almoçar fora. Coloca a mesa no fundo do quintal e come lá. Levou para almoçar fora. E esquece, por exemplo, a minha esposa. Vou falar da minha esposa, por exemplo. Lá em Brasília, você passa no semáforo de trânsito, para, o pessoal vem colocando jujuba no retrovisor do carro. Se eu levar uma jujuba dessa para casa, é avivamento a semana inteira. E quanto que é uma jujuba? R$1. Mas por eu achar que o que vai mexer com ela é pegar o avião em São Paulo, jantar e voltar, eu perco os menores momentos da minha vida.
Assim acontece conosco, na simplicidade da vida, no toque. Vamos pegar a família, por exemplo. Você já viu como é que a família, eles estão juntas, mas não se tocam, conversam, mas não se comunicam, beijam, mas não sentem nada. Virou rotina. Realidade do mundo espiritual. Vai minando tudo de pouco a pouco, e você achando, caindo na ilusão que tudo isso é normal. Não, isso é o tempo que passa mesmo, pastor. As coisas se desgastam, os relacionamentos se desgastam, nós perdemos o romantismo. Não é assim. Não é assim, existe alguma coisa errada. E Paulo está dizendo, é hora de fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu estou acordado desde 4 horas da manhã, com a dor de cabeça. Comecei a pregar, a dor de cabeça foi embora. A Adriana sabe disso, sabe por quê? Porque até na mensagem o diabo conspira. É verdade. Mas ele já está derrotado. Amém. Porque eu vim aqui nesta manhã para deixar aqui tudo que Deus ministrar ao meu coração. Amém. Queira você acreditar ou não, Deus está livrando pessoas aqui esta manhã. Amém. Estava pregando um lugar lá no Brasil e falei assim, olha, tem pessoas aqui. Falei assim, tem uma pessoa aqui que a semana passada era para ter o funeral, era para ter tido o funeral dela aqui. E eu falei com ela, até o final do culto Deus vai dar um sinal de quem é. No fim do culto, a dirigente dos jovens chegou para mim e falou assim, pastor, estou todo empolado, olha aqui, ó. O diabo ia ceifar a vida dela, mas uma palavra mudou a vida. Aleluia. E eu creio que esta palavra nesta manhã está fazendo isso, está mudando trajetória de vidas aqui esta noite. Nesta manhã você vai chegar na tua casa hoje e já vai chegar diferente. Tu vai chegar naquela porta, vai abrir, vai começar a dizer, aqui hoje está fortalecido na força do poder de Deus. Se tu entende disso, tu vai chegar na tua casa e vai marchar na sala, vai marchar no quarto, vai marchar na cozinha, vai marchar no banheiro, porque Deus vai fazer uma grande obra na tua casa e quer usar você. Se depois você quiser chamar os pastores desse ministério para ir lá completar a obra, você chama. Mas Deus está me dando autoridade nesta manhã para dizer que você precisa mudar a tua postura dentro da tua casa. Tu vai chegar lá e marchar com a autoridade de Deus e mudar o quadro daquele ambiente. Amém. Oh, meu Deus, até dinheiro que tu veio conquistar nessa nação não está sobrando, vai começar a sobrar. Amém. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque vai mudar. Aleluia. Eu sinto a autoridade de Deus para dizer isso aqui essa manhã. Vai mudar. Mas você precisa acreditar no mundo espiritual. Tem um cupim minando lá na tua casa. Tem algo lá que nada dá certo, mas Deus vai colocar no lugar. Realidade do mundo espiritual. Aleluia. Então você já sabe. Meu Deus. Quantos aqui acreditam que você está no mundo espiritual? Você precisa acreditar nisso. Tudo não é normal. Por causa de um profeta de Deus que está no avião, o diabo tenta derrubar e matar a vida de mais de 200 pessoas. Porque ele não quer que você chegue em determinado lugar, porque você vai destruir a fortaleza dele. Ele sabe. E muitas vezes você acha que é normal. Muitas vezes nós perdemos a paciência. Você está dentro de um voo, acontece algumas coisas, você começa a ficar irritado, é hora de você parar e começar a orar. Deus me revela o que está acontecendo nisso aqui. Vocês não sabem a luta que foi para eu sair do Brasil. Mas cheguei. Sabe por quê? Aquele que está em nós é mais poderoso do que ele. Para começar, deixa eu falar um negócio com vocês. Deus tem inimigo? Sim ou não? E rival? Deus tem rival? É aí que está a grande diferença. Você já viu luta de MMA ou boxe? Para duas pessoas, uma desafiar a outra, primeiro, ela tem que fazer parte da mesma categoria. Quem é que está na mesma categoria de Deus? Fala alto. Quem pode desafiar Deus? Por que você está temendo?
Deus está numa categoria que ninguém o desafia. Nem você. Quando você coloca ele na parede e fala assim, se o senhor não fizer, eu não vou mais. Quem é você para desafiar Deus? Aí eu lembro do Delino Marçal cantando, se ele fizer, e se ele não fizer? Ele é Deus. Você quer ver uma coisa? Quando eu cheguei do seminário, não tinha nada para fazer na cidade que eu moro. Vocês lembram dela? Tumitinga. Aí sabe o que eu fiz? Já tinha combinado. Ia vir embora para os Estados Unidos. Mas aí eu fui pregar em Belo Horizonte num congresso. Estava em cima do púlpito esperando a oportunidade para pregar. Deus levanta o jovem e vem marchando de lá para cá e fala assim, as portas vão ficar fechadas até quando eu quiser. Só vai abrir quando eu quiser. Não tente ir, porque tu vai se despedaçar tudo. O que você faz? Até o não de Deus é pedagógico na sua vida. A porta que ele fecha hoje, ele pode abrir daqui um dia. Mas você vai ter que aprender um Deus que diz não. Sabe por quê? Porque hoje na igreja nós estamos cheios de pessoas mimadas, com a boquinha aberta, com o controle remoto na mão, falando assim, faz Deus, faz Deus, faz Deus. E Deus não é eletrônico para receber comando de controle remoto. Deus é soberano para dizer assim, é agora e acabou. Quando Deus chega, chegou, acabou, ninguém faz mais nada. Sabe por quê? Porque Ele é soberano. Amém. E a igreja precisa começar a resgatar a soberania de Deus. Muitas igrejas têm dificuldade em aceitar a soberania de Deus com medo de cair no calvinismo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Soberania quer dizer, ninguém reina acima dele e nem debaixo dele. Ele manda em tudo e acabou. Então, primeiro, entenda que você está no mundo espiritual. Segundo, você precisa se revestir em Deus. Sabe por que é isso? Se a nossa luta for apenas carnal, a única coisa que você precisa fazer é ter aquilo que é suficiente na carne para você vencer. Então, se a sua luta é carnal, vamos pegar. Se a sua luta é carnal, você precisa se armar de maneira carnal. Mas se a nossa luta é espiritual, como nós vamos combater o espiritual estando na carne? Como é que eu vou combater aquilo que eu não vejo e nem acredito? Por exemplo, tem muitas pessoas que não acreditam em obra de macumba, e eu acredito. Pastor, mas pega em crente, se der brecha, pega. Mas se você ficar 100% com Deus, não. É verdade. Porque a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000, e tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa. Não temerás praga que voe de dia, nem peste que assola ao meio-dia. Mas aquele que habita... Você sabe o que é isso? Aqui tem uma sombra, não tem? Ó, tá vendo aquela mão lá? Projetada, aqui fica melhor. Está vendo essa mão projetada na tela? As mãos de Deus estão lá de cima formando uma sombra aqui na terra. Todo mundo que está debaixo da sombra do Onipotente não chega praga lá. Mas a Bíblia diz que quem fizer uma cova nela cá, e quem romper o muro, uma serpente o morderá. Então, se pegou em você, a culpa não é da sombra, a culpa é de quem saiu da sombra. Então, nós precisamos entender muito bem isso. Tem gente que diz, porque eu estava na igreja, mas não estava debaixo da sombra. Fique debaixo da sombra do Onipotente. E quando se fala de sombra, fala de limite. Deus estabelece o limite, é para a sua preservação, é para a minha preservação. Então fica debaixo da sombra do limite que Deus estabeleceu para a sua vida. Acabou. Então procure se armar em Deus. E tem muitas aqui, eu só vou dizer algumas para vocês, que eu julgo assim mais importantes. Primeiro é escudo da fé. Uma das coisas mais difíceis do nosso dia, gente, é as pessoas terem fé. Você já parou para imaginar que o povo de hoje não tem a fé como deveria ter?
E Jesus até disse isso. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará? As pessoas hoje acreditam muito mais num sabonete de arruda que é vendido do que no nome de Jesus. E isso não é fé, isso é crendice. As pessoas hoje acreditam muito mais numa água que é orada do que no nome de Jesus. Eu acredito muito mais no nome que é sobre todos os nomes. Amém. Aleluia. Ele tem poder. Amém. Acabou. É verdade. Mas as pessoas hoje estão atrás de fórmulas mágicas. E na vida espiritual não é fórmula mágica, é aquilo que está na palavra de Deus. Agora, por que o escudo da fé? Primeiro você tem que saber em que batalha você está. Você tem que começar a ter os seus olhos abertos e saber os dados que o diabo tem lançado. Você quer ver como é que é fácil? As irmãs estão reunidas para o grande congresso. Sim ou não? Sim. Por causa da cor de uma camisa, o diabo destrói um congresso. É ou não é? Você está, mas a sua esposa vindo para a casa de Deus adorar. Por causa de um sapato que a sua esposa não sente bem com ele, você vem para a igreja irritado. Pastor, não é porque o diabo está na minha mulher, não. Você já ouviu contar o caso do homem, filho? A mulher quis fazer uma surpresa para ele, escondeu atrás da porta. E ela vestiu de diabo e ficou atrás da porta. Quando o marido chegou, ela pulou na frente dele. Ah! Aí o marido falou: ô diabo, que bom te encontrar, quero dizer que eu não aguento mais sua irmã aqui em casa. Foi brincar, né? Brincou de maneira errada e ouviu isso. Até mesmo na nossa casa. Você está vindo para a igreja de mulher, gente. Não adianta você mudar a estrutura de uma mulher, não. Se ela não se sentir bem com a roupa, ela não vai sair de casa. Fala e fala dele. O homem não. O homem, gente, é a criatura... Olha, eu vou falar com vocês. Mais sem mancol do mundo. O homem coloca uma calça dessa, coisa, tá lá, a mulher fala assim: rapaz, essa roupa não está combinando, estou indo para adorar a Deus. Aí ela fala: e eu para pagar mico? E mulher é o seguinte: vai experimentar 3 roupas, 4 roupas, 5 roupas, e aí você já está arrumado, fica impaciente. Começa a pedir Deus visão. Começa a pedir Deus estratégia. Aí, imagine um casal que sai de casa brigado e vem para a igreja. Como é que é o culto deles? Vocês estão percebendo coisas normais que acontecem na nossa vida e você acha que é normal. E que toda a vida o diabo já sabe. Hoje eles vão perder a bênção na igreja, porque antes de sair de casa eles vão brigar por causa da roupa de novo. Aí ficam os demôniozinhos tudo olhando lá. Será? Aí quando briga, conseguimos. Começa a pensar nisso, começa a pedir Deus para abrir seus olhos espirituais. Para você ver o tanto de coisas que acontecem para impedir alguma coisa de acontecer. Infelizmente tem gente, e quem não tem visão espiritual atrapalha tudo. Nós estamos lá, por exemplo, uma viagem missionária para a África. Dia 9 de julho, nós estamos embarcando para Moçambique, Maputo. Aí tem uns crentes lá que falam assim: pastor, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? É outro país. Aí tem um povo, pastor Elias, que é desse jeito assim: tem tanta necessidade na nossa cidade, por que vai lá para a África fazer obra de missão? Porque a Bíblia fala que é tanto como. Atos 1:8, como é que diz lá? Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser minhas testemunhas, hein? Tanto em como na e aos. É na mesma instância que você alcança aqui, você alcança lá. O dono do projeto é Deus. Vai brigar com ele. Mas você precisa ter discernimento de Deus. Tem muitas coisas acontecendo e nós tratamos como se fosse normal. Começa a ter discernimento. E quando nós tivermos discernimento de Deus, nós começaremos a vencer mais as nossas batalhas. Porque primeiro você tem que ter a fé.
o escudo da fé, para perceber a sutileza. Sabe por quê, gente? O versículo 12 fala assim: a nossa luta é contra principados, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. São 3 classes. Principado quer dizer tirano que se autonomeiam príncipe. Você quer ver uma coisa? Quem manda na sua casa? Mas se você não tomar cuidado, esse tirano vai se estabelecer lá, querer dominar, se auto-intitulando o dono da sua casa. Quem manda na sua vida? Mas se você der brecha e não tomar cuidado, ele vai querer ser o tirano que vai destruir a sua vida. Depois vem, quem são os dominadores? A expressão grega, que esse aqui é o que eu gosto mais. Os dominadores quer dizer estrategistas de guerra. Não vou nem citar o nome grego porque é meio complicado. Mas se diz estrategista de guerra. Você sabia que o diabo estuda a sua vida? E ele usa o quê? O que ele conhece da sua vida. Teve um grande homem, que eu vou isentar de dizer o nome, mas o mundo se curvava quando ele pregava. O mundo inteiro. E eu conversando com um pastor norte-americano sobre esse homem, falando assim: o que aconteceu com fulano de tal? E ele disse para mim assim: desde a infância, ele sempre teve um problema com pornografia que nunca foi tratado. Só para os irmãos terem base, às vezes chegava numa banca, pegava uma revista Veja, isto é, estava aqui, porém os olhos dele ficavam percorrendo cenas picantes de outras revistas na livraria. Existem coisas que nós convencionamos em nossa caminhada e que, se não tratarmos, quando nós chegarmos no alvo, ela vai nos destruir. E o diabo faz isso. Semana passada, pastor Eliseu, eu tive o privilégio e o desprazer, na nossa quadrimestral de obreiro, escutar um obreiro numa cadeira de roda, contando por que ele parou numa cadeira de roda. Porque o grande sonho dele era ser pastor presidente. E é impressionante, quando eu fiz seminário, você perguntava, todo mundo dizendo: o que você quer ser? Pastor presidente. Quer dizer, pastor presidente. Quer dizer, pastor presidente. E missionário, ninguém quer ser. E esse pastor contando que ele fez de tudo para ser pastor presidente. E conseguiu ser pastor presidente. Mas no dia que ele assumiu a igreja, estava indo dar ceia numa congregação, ele encontrou com o verdadeiro dono da obra. O carro capotou e ele ficou paraplégico. E dentro do quarto, ele pediu a Deus a morte, que mata. Porque do jeito que eu estou, não presto nem para viver e nem para ser pastor. E Deus veio para ele e falou assim: agora tu estás no pronto que eu quero para tu ser meu pastor. Pastor da minha casa. Sabe por quê? Porque muitas vezes achamos que estamos prontos para Deus. E é necessário uma cadeira de roda para nós chegarmos onde Deus quer que nós estejamos. Eu estou dizendo para vocês que Deus está colocando muita coisa no lugar nesta manhã. Às vezes achamos que estamos prontos para Deus. E Deus está dizendo: ainda não. Ainda não. Mas vai chegar lá. Talvez dentro dos nossos achismos e convencionamentos nós estamos prontos. E Deus lá de cima fala assim: não está. Então nós precisamos conhecer as estratégias do inimigo para nos derrotar. Porque a nossa vida vai muito bem, você achando: minha agenda está lotada. Vou começar a falar a nossa língua aqui do púlpito primeiro, né? A minha agenda está lotada, a minha igreja está boa, tudo está caminhando bom. E de uma hora para outra as coisas perdem o controle. A mesma coisa dos membros. A minha vida está bom,
Não tenho mais falta de nada, está tudo no lugar, tudo direitinho. E Deus começa a mexer uma pedra, outra pedra para você chegar onde Ele quer. Sabe por quê? Deus te quer mais na presença dEle. Sabe por quê? Porque aqui dentro tem pessoas com dom de profecia que precisa ser despertada. Aqui dentro tem pessoas com dom de visão que há muito tempo não tem mais. O Namassuki Antukou Menebre Assura Mikandoro Mahai. E tu acha que vai ficar do jeito que está? Não vai, diz o Senhor Deus. Sadashep Yondai. Mexerei onde tu menos imagina, porque tu és meu. Eu te escolhi do ventre para fazer uma obra. Não é no altar, mas é uma obra que eu tenho específico contigo. Deus vai mudar a pedra, Deus vai mudar a tua vida. E no dia que mudar, não é o pastor César, não. É Deus mexendo na tua vida. Estava pregando no Brasil, quando de repente, no fim da mensagem, eu olhei para uma pessoa e falei com ela assim: Deus manda te dizer que, se possível, Ele vai mudar você de endereço para tu pastorear uma igreja. Porque do jeito que eu estava, Ele não estava fazendo. Sabe o que aconteceu? Não é culpa minha não, gente. Os pais dele tomavam conta de uma funerária. Os pais dele foram atender um chamado, pastor Elias. Numa chuva perdeu o controle, bate de frente com a carreta, morre os dois. Através da morte do pai, o filho encontra o ministério e hoje é pastor no estado do Mato Grosso. Sabe por quê? Deus fala uma vez, Deus fala duas, Deus fala três, e você fala: não quero, não vou. Eu conheço um Deus que faz acontecer, porque Ele é Deus. Então, primeiro, começa a pedir Deus essa fé. Porque o que nós precisamos é ter fé no Deus que nos chamou para realizar uma grande obra. É através do escudo da fé que nós vamos apagar os dardos inflamados do maligno. Caminhando para o final, quero apenas dizer mais duas: oração e poder do Espírito Santo. Reverendo Hernandes Dias Lopes levantou uma estatística que diz que a média dos pastores brasileiros de oração não passa de 20 minutos por dia. E aí, se os pastores não oram, os membros oram? Diz que até tem uma frase que fala assim: quando o pastor corre, a igreja anda. Quando o pastor anda, a igreja para. Quando o pastor para, a igreja senta. Quando o pastor senta, a igreja deita. Quando a igreja deita, quando o pastor deita, a igreja morre. Não estou dizendo que você não ora, só estou querendo dizer que nós precisamos orar mais. A igreja brasileira precisa orar mais. Se você quiser vitória na tua vida, é só na oração, no jejum. Existem coisas, a Bíblia fala, não sou eu, essa casta de demônio não sai a não ser por oração e jejum. Jejum e oração. Lembra que eu falei para vocês? Nós estamos num campo de batalha e só vamos vencer quando nós usarmos as armas certas. Tem muita gente perdendo batalha porque está usando arma errada. A arma para se vencer na vida espiritual é jejum e oração. Mas o povo prefere muito mais uma campanha do que o jejum e oração. Prefere muito mais 7 sextas-feiras do que jejum e oração. Isso tudo é importante, querido, mas na vida espiritual são com as armas certas que nós vamos derrotar o inimigo. Aleluia. Se você não jejua, é a hora de começar a jejuar. Acordar às 6 horas da manhã, deixar aquele cafezinho de lado e falar assim: hoje eu vou jejuar em prol de uma causa. Meu Deus, meu Deus. Vou orar em prol de uma causa. Estamos perdendo batalha, tendo as armas para usar e não estamos usando.
A pior coisa de um combate é quando o soldado tem a arma, mas não usa. Perde-se grandes batalhas por uso indevido de armas. E o pior, quando usamos e aniquilamos pessoas que estão do nosso lado e não do lado inimigo. Então é hora de despertarmos, como Paulo diz, despertarmos do sono e começarmos a viver uma nova vida em Cristo Jesus. Uma vida mais de oração. Desde que eu casei, uma das coisas que a minha esposa sempre cobra de mim, porque eu vivia a vida inteira solteiro. Passava madrugadas a afinco orando. E a minha esposa falou assim: amor, nós precisamos orar junto. Você já leu o livro O Poder do Casal que Ora Junto? O poder da família que ora junto? Precisa ler. Precisa ensinar seus filhos a orar. Eu tenho um menino de 3 e uma menina de 6. Até 10 dias atrás eles não viriam na viagem. Levantamos de manhã, damos as mãos todos. E eu expliquei para eles: olha, talvez vocês não vão na viagem, porque o papai e a mamãe não têm condição de arcar com toda essa despesa. Damos as mãos e orei, e eles repetindo após mim: papai do céu, se o senhor não fizer um milagre, o papai e a mamãe vai viajar sozinho. E nós queremos viajar. E Deus, coloca seus filhos para orar, você vai ver Deus fazer. Amém. Foi com 30 minutos a resposta chegou. Porque Deus do céu tocou lá do outro lado. Você consegue entender essa dimensão? Não precisa você ligar o telefone para pedir. Fale com quem toca. E Ele vai fazer acontecer na sua vida. Amém, é verdade. Os seus filhos vão aprender. O Deus do papai ouve oração. Pastor Jander tem um testemunho lindo que o filho dele entrou em depressão. E um dia o pastor Jander estava voltando de uma pregação onde Deus curou, batizou. E ele estava voltando com o filho dele. E o filho dele dentro do carro falando com ele assim: papai, eu não acredito que eu vou me casar. Eu não tenho esperança de que eu vou crescer. Eu não tenho esperança, papai, na vida mais. A minha vontade é morrer. Você já imaginou o que é um pastor escutar isso saindo de um trabalho? E ele pegou na mão do filho dele e falou assim: se você não acredita, acredita que o Deus do teu pai pode fazer na tua vida. Uma palavra. O filho do pastor Jander casou e hoje é médico no estado de Minas Gerais. Aleluia. Você precisa na sua casa levantar o altar. Tu és profeta lá dentro. Fiquemos de pé nesta hora, queridos. Você que saiu da sua casa, você entende muito bem o que Deus falou com você nesta manhã. Amém, Jesus. Algumas coisas precisam mudar e urgente. Amém, aleluia. Talvez as coisas chegaram num momento em que o barco está para naufragar. Aleluia, Jesus. Cadê o conjunto aqui para me ajudar? E eu queria que vocês cantassem Se o Sol se pôr. Aleluia, glória E a a Deus. tempestade chegar, tu és quem me guia. Se o mar não se abrir, a tua mão vai me puxar novamente. Aleluia. Eu não vou chamar você aqui na frente, Oh Deus. mas Deus me faz sentir que tem pessoas aqui precisando urgentemente Oh Deus. de uma intervenção divina. Se Deus não entrar com providência, vai acabar. Eu não quero que você venha aqui na frente, depois você procura o seu pastor. Mas eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Coloca a mão no teu coração, se você está junto com a tua família. Aliás, eu quero fazer diferente. Quem está de família aqui, desloca do seu lugar. Deus quer fazer alguma coisa nas famílias aqui nesta manhã. Tu não nasceu para viver só. E vai viver lutando com a sua família.
Se alguma parte da sua família não está aqui nos Estados Unidos, você vai estender a sua mão para o Brasil, onde quer que ela esteja. Oh meu Deus. Oh Deus, aleluia. Uramachuri me candará masséia. Você vai abraçar essa pessoa agora. Fecha os teus olhos e começa a clamar pela tua casa nesta manhã. Tem um milagre para ser feito lá no teu lar, lá na tua casa. Talvez o teu filho está morrendo e você não está percebendo. Talvez o teu cônjuge está do teu lado morrendo e você não está vendo. Ele está clamando por socorro e você não está ouvindo. Se você pode crer, eu creio. Deus está cortando. Que como no Deus está cortando o laço de divórcio nesta manhã. Deus está te dando armas nesta manhã para lutar todos os dias. Armas espirituais. Se você olhar e tem alguém sozinho, você está sozinho, vai até ele, abraça por ele. Ele está precisando de um abraço nesta manhã. Ele está precisando ouvir uma voz nesta manhã. Ele está precisando perceber que ele é importante no projeto da vida, no projeto de Deus. Esse lugar está sobre ele, para orar pelas famílias aqui esta manhã. Ele é o vosso pastor. Eu reconheço a autoridade que ele tem sobre a sua vida. E eu quero chamar para ele orar por você. Se ele quiser te chamar à frente, fica à vontade. Mas receba esta oração. Deus preservou, está preservando pessoas aqui nesta manhã. Queira saber o que ia acontecer. Deus já cortou. Deus já mudou a história. Soberano Deus, ouvimos a sua palavra, Senhor, e fomos alimentados, ó Senhor. Comemos do bom e do melhor nesta manhã, Senhor. Chamaste-nos, Senhor,
Senhor, a restauração nesta manhã, a cura nesta manhã, Senhor. E nós te agradecemos, ó Pai, por mandar, Senhor, o teu profeta, Senhor, a entregar, Senhor, a tua mensagem para nós. Continua, Senhor, a abençoar, Senhor, pastor César, que ele continue sendo, Senhor, este vaso, Pai. Ó Pai querido, é nossa oração, e que a tua igreja, Senhor, a qual o Senhor reuniu nesta manhã, saia daqui edificada, confortada, consolada, Senhor. Ó Senhor, exortada pela tua palavra. É a nossa oração, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,